você vai querer ser uma de nós. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Vai. Oi, gente, a gente veio aqui fazer um experimento de física sobre eletrostática. Uhul! Mas o que é eletrostática? A eletrostática é a área da física que estuda as cargas elétricas em repouso. Já a eletrodinâmica estuda as cargas em movimento. Os fenômenos analisados nessa área surgem a partir da força da atração e da repulsão. Agora nós iremos explicar um pouco a história por trás do nosso experimento. O nome dele é versorium e ela é uma palavra em latim que significa girar, que é basicamente o que o instrumento faz. Ele foi criado pelo inglês William Gilbert e ele ajudou muito com seus estudos sobre fenômenos elétricos e magnetismo. Seu primeiro registro foi no seu livro De Magnete, que foi lançado em 1600. O instrumento era basicamente tipo uma flechinha de metal. Ela era bem fininha e leve. Com o versório, o Gilbert ele conseguiu pesquisar a atração entre os corpos eletricamente carregados. E o objetivo dele, ao construir esse equipamento, era perceber essa atração elétrica com maior sensibilidade. O versório é um exemplo de eletroscópio mais primitivo, então foi um dos primeiros eletroscópios que existiu. Eletroscópio é aquele equipamento que a gente consegue perceber se um corpo ele está carregado ou não. Bom, gente, como já vimos, a história do versório é muito interessante. Mas agora vamos pular para o experimento. Os materiais que iremos utilizar é um pote de miojo, inclusive esse gosto é muito ruim, não comprem, por favor. Tá, um pote de miojo ou qualquer tipo de suporte. Também um papel toalha, um prego e canudos. Então, a gente vai realizar agora a montagem do nosso experimento. E para isso é bem simples. Basta furar o pote do miojo com um prego e a gente vai colar ele com cola quente depois para garantir que ele fique firminho. A gente agora vai esquentar a cola quente no fogo, né? Que a gente é pobre, não tem pistolinha. E a gente vai colar por dentro. Peraí que só tá mexendo no meu cabelo. Calma. Agora a gente vai colar por dentro. E também a gente vai colar por cima para garantir que ele fique bem firme para segurar o nosso versório. Oi, gente, olha eu, toda beautiful. Vamos começar o nosso experimento de física. Então tá eu aí pegando papel, agora eu vou atritar o papel no canudo. Eu tenho a força! Agora eu vou colocar o canudo na base, né, se ele deixar, porque ele não tá querendo ficar, mas vai com Deus. Eu vou atritar um outro canudo. Agora eu vou aproximar esses dois canudos eletrizados e vamos ver o que acontece. Agora eu vou eletrizar de novo o canudo, coloquei ele na base. Também peguei um novo canudo, não eletrizei ele e olha também o que acontece quando o canudo não está eletrizado. Uhul, olha que legal! Agora, para você entender o que acontece no nosso experimento, é preciso voltar a alguns princípios básicos da eletrostática. Bom, agora nós vamos entender o que é átomo. Bom, átomo é a parte indivisível e menor parte da matéria. O átomo é formado pelos nêutrons, prótons e elétrons. Bom, os prótons e os nêutrons ficam no núcleo, enquanto os elétrons ficam na eletrosfera. Os nêutrons, como o próprio nome já diz, por ele ser neutro, ele não possui nenhuma carga elétrica. Enquanto os prótons possuem cargas positivas, os elétrons possuem cargas negativas. Agora, partindo do princípio de atração e repulsão, cargas de sinais iguais se repelem, enquanto cargas de sinais diferentes se atraem. Para você conseguir eletrizar um corpo, é necessário que aconteça uma diferença entre o número de elétrons e prótons desse corpo. Um corpo, ele fica eletrizado positivamente quando ele perde elétrons, ou seja, ele fica com falta de elétrons, e assim ele fica positivo. Já um corpo, ele fica eletrizado negativamente quando ele recebe elétrons, ou seja, tem um excesso de elétrons ali e mais elétrons do que prótons.
Então, ele fica eletrizado negativamente. Já um corpo neutro é quando ele tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons atuando sobre ele. Bom, o processo de eletrização pode ocorrer de 3 formas. Por atrito, como por exemplo o nosso experimento, por contato ou por indução. Começando a explicar agora o que acontece no nosso experimento, é que quando você atrita o papel com o canudo, você está eletrizando negativamente o canudo. Como que a gente consegue saber quem está eletrizado negativamente e positivamente? Por meio, quando a gente analisa a tabela trigoelétrica, que vai ficar aqui do lado, ela vai nos dizer que o canudo ele é mais eletronegativo que o papel. Então, assim, ele tem mais tendência a receber elétrons e o papel a ceder elétrons. Seguindo agora o nosso experimento, quando você aproxima um canudo eletrizado negativamente de outro canudo também eletrizado negativamente, pelo princípio da repulsão, cargas de sinais iguais tendem a se afastar, a se repelirem. Então, quando a gente aproxima um canudo do outro, o canudo que está no versório, ele tende a girar no sentido contrário, a se afastar desse canudo que também possui a mesma carga que ele. Já quando você aproxima um canudo neutro do canudo eletrizado que está no versório, as cargas negativas do canudo eletrizado negativamente vai tender a atrair as cargas positivas do corpo neutro e afastar as negativas. Então, é por isso que quando eu aproximo um canudo neutro do canudo eletrizado que está no versório, ele tende a se aproximar, tende a ser atraído por esse canudo. É isso, gente. Tô arrumando meu cabelo ainda, mulher. É? Vamos. Tá. Então é isso, gente. Esse foi o nosso experimento. Espero que vocês tenham gostado. E o mais importante, aprendi dos conceitos de eletrostática por trás dele. Ou até mesmo entendendo os conceitos que vocês já sabiam, só que agora de forma lúdica. Era pra sair no buraquinho, velho. A gente é péssimo, mas...